5 jogos encerraram neste domingo a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada antes da parada da Copa do Mundo, né? O Brasileirão só volta aí depois da Copa do Mundo daqui a quase 2 meses. Bora saber então quem se deu bem e quem vai passar a Copa do Mundo de cabeça inchada? Simbora então. Bom, a rodada começou logo cedo, né? E teve aí a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Internacional pelo placar de 3-1. O jogo aconteceu lá em Bragança Paulista. O Fernando, aos 17 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Massa Bruta. Aí o Juninho Capixaba, aos 51 minutos, de uma bela cobrança de falta, fez 2-0. E aí veio o segundo tempo e o goleiro Thiago Volpe, cobrando pênalti, né? Ele tá gostando de cobrar pênalti, né? Já é mais um gol dele de pênalti, fez 3-0. E aí o Aguirre, aos 33 minutos, descontou pro Colorado, mas ficou nisso. E o Bragantino aí vence por 3-1, conquista aí mais uma vitória, a terceira vitória consecutiva do Massa Bruta, a quarta vitória nas últimas 5 rodadas, e o Bragantino se firmou ali na quinta colocação com 29 pontos. Já o Internacional vai passar a Copa do Mundo na 14ª colocação com 21 pontos, né? Detalhe aí é que a diferença do Bragantino pro Internacional é de 6 pontos, né? Fica ali uma diferença de 6 pontos. Se o Inter tivesse ganhado, os times terminavam aí essa primeira metade do Brasileirão iguais na pontuação. Agora vamos para os jogos da tarde, né? Esse jogo foi às 11 da manhã. Quem vai passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento é o Vasco. O Vasco recebeu o Atlético Mineiro e perdeu pelo placar de 1-0, né? E o goleiro Everson do Atlético Mineiro fez um partidaço aí, segurou o ataque do Vasco. O Vasco teve 24 finalizações, mas não conseguiu aí furar a defesa do Galo. E o único gol do time mineiro foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo pelo Vitor Hugo. Com esse resultado, o Vasco vai ficar na 17ª colocação com 20 pontos, né? Um ponto atrás do Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Galo que se recupera aí da derrota para o Corinthians, subiu para a 9ª colocação com 24 pontos. Ele tem os mesmos 24 pontos que o Corinthians e o Cruzeiro, porém tem uma vitória a mais, né? O Atlético vai ficar aí na pausa da Copa do Mundo na primeira metade aí da tabela de classificação. Bom, também tivemos aí a vitória suada do Palmeiras sobre a Chapecoense, 1-0, né? Duelo do líder contra o Lanterna. O único gol do Palmeiras foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo pelo Paulinho. Isso quando o Palmeiras já estava com um jogador a menos, porque o Palmeiras jogou todo o segundo tempo e o final ainda do primeiro com um jogador a menos, após o Alan ser expulso aos 42 minutos, depois de dar um pisão aí no Giovanni Augusto, né? Cartão vermelho direto. Daí o Palmeiras teve que se segurar com um jogador a menos e ainda contou com a sorte, né? Porque nos acréscimos a Chapecoense teve um gol anulado, né, pelo VAR, e depois teve a chance de empatar, mas o Bolazier desperdiçou um pênalti no último lance da partida, né? Então a Chape ali desperdiçou a chance de sair de São Paulo com um pontinho, coisa que não ia mudar muito a sua situação, né? Com esse resultado, o Palmeiras segue tranquilo na liderança, 41 pontos. São aí, tem uma larga vantagem para o Palmeiras, o Flamengo, né? São 7 pontos de vantagem para o Flamengo que tem um jogo a menos. E a Chape, afundada lá na lanterna, apenas uma vitória. A Chapecoense venceu na estreia e depois não venceu mais, né? A Chape que tem um jogo a menos, né? A Chapecoense tem 9 pontos. Para você ter uma ideia, o Grêmio, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 21. Então são 12 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e já foi aí quase a metade do campeonato. Bom, seguindo aqui com a rodada, tivemos aí um empate em 1-1 entre Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense saiu na frente no final do primeiro tempo, com o Joe Kennedy marcando aos 42 minutos e o Matheus Pereira aos 29 do segundo, deixou tudo igual. Com esse resultado, o Fluminense recuperou a terceira posição, chegou aí aos 31 pontos, um ponto a mais que o Atlético Paranaense, né, que o havia superado no sábado. Já a equipe do Cruzeiro, como eu falei, está ali na turma dos 24 pontos, é o 11º colocado, né? Está atrás do Atlético por ter uma vitória a menos, está atrás do Corinthians no saldo de gols. O Corinthians tem menos 1 gol de saldo e o Cruzeiro tem menos 4 gols de saldo. E aí, para fechar a rodada, para fechar aí essa primeira fase do Brasileirão, o Remo aprontou para cima do São Paulo. Com o gol marcado pelo Marcelinho aos 42 minutos do segundo tempo, o Leão venceu o Tricolor pelo placar de 1-0. Situação complicada para o São Paulo. Mais um tropeço, né? O São Paulo que nas primeiras rodadas ali brigou pela liderança. O São Paulo com essa derrota caiu para a 8ª colocação com 25 pontos, né? Olha só, o Corinthians, que passou boa parte do campeonato ali brigando contra o rebaixamento, tem 24, e o São Paulo tá com 25, né? Então, queda aí dramática do São Paulo aí pelas tabelas, né? Depois de falar da diretoria fazer aquela besteira
de mandar o Crespo embora, né? Bom, o Remo, né? O Remo ganhou uma posição. Ele ultrapassou o Mirassol e aparece em 18º lugar com 18 pontos. Já está 3 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Tá 3 pontos atrás do Grêmio, né? Então, o Remo aí esboçando uma reação no campeonato depois de ter começado muito mal. Bom, como eu falei, né? O Brasileirão vai dar uma parada aí por conta da Copa do Mundo. E a 19ª rodada está programada para acontecer no dia 22 de julho, ou seja, daqui a 50 e tantos dias que o Campeonato Brasileiro volta a ser disputado, né? Mas não tem Série A, mas nesse período a Série B, C e D do Brasileirão vai continuar rolando normalmente. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, beijo, coraçãozinho. E se não está inscrito, se inscreva aqui nessa plataforma e me siga para mais informações como estas. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!